Hoje, todos os que possuem uma opinião, ou seja, todos, acabam tendo maneira de torná-la pública. Se a opinião há 100 anos era fruto de um grande referencial de opiniões, um intelectual, um político, hoje ela é universal. Qual a diferença que as pessoas têm dificuldade em conceber? Além da opinião, existe o argumento. Olá, o Canal 1 Brasil recebe hoje o historiador Leandro Carnal. Carnal, muito obrigado por nos receber aqui, sim? Eu é que agradeço, Galeno, o convite, uma honra estar aqui junto a um canal tão importante. Carnal, recentemente, em artigo escrito no Estado de São Paulo, você falou das críticas que vem recebendo, e críticas aparentemente contraditórias. Você é por alguns considerado um militante de esquerda por defender um combate à desigualdade ou ao racismo, e também por ser um reacionário de direita pela sua defesa da cultura clássica, da arte. Será que o problema aqui não estaria menos no Leandro Carnal e mais na ideia de rótulos? Porque as pessoas têm que ser classificadas como de esquerda ou direita e o debate, em vez disso, não se desse em relação aos seus próprios argumentos, às suas ideias? Toda classificação, Leandro, quando eu aponto para você, naturalmente, eu aponto muito mais para mim. Como essa expressão esquerda e direita surgiu durante a Revolução Francesa e era só uma referência dentro de uma assembleia para saber quem era a favor ou contra os poderes maiores ao rei e representante executivo, quando eu digo que você é alto, ou é claro, ou é baixo, ou é cabeludo, ou é careca, eu não estou exatamente falando do que você é, mas ao falar que você é alto, eu penso em referência a mim e a média. Então, são elementos que a gente chama de posicionais. Logo, quando alguém me diz, Leandro é a favor de uma maior igualdade de renda, Leandro defende cotas, Leandro defende maior participação, por exemplo, política, então eu sou um militante de esquerda furioso. Leandro gosta de cultura clássica, Leandro deu aula de latim, Leandro é amigo do juiz Moro, logo só pode ser um coxinha, neofascista, adepto de tudo conservador. Eu sou adepto da inteligência e da ética, elas são ambidestras, a falta de ética também é ambidestra, ela existe na esquerda e na direita. Eu tenho uma relação profunda com a alegria, com a confiança, com a vontade de conhecer. Alguns militantes de esquerda foram muito eruditos, como o próprio Karl Marx. Outros de direita foram muito eruditos também. Se nós pegarmos, por exemplo, Tristão de Ataíde no Brasil e assim por diante, grandes intelectuais, muito cultos de direita. Plínio Salgado, um grande escritor, sendo um integralista, e outros muito adeptos de uma escrita boa e sendo de tradição de esquerda. Logo, eu sou uma pessoa que tem ideias, essas ideias não são dogmáticas, essas ideias respeitam alguns princípios, independente da postura política. Abomino o racismo, abomino violação do Estado Democrático de Direito, abomino a violência e a morte, seja ela feita em nome de um Estado ditatorial, como nós tivemos muito no Brasil, ou em nome da defesa ou da luta contra esse Estado ditatorial. Então, abomino as pessoas que morreram nos porões de uma ditadura e abomino guerrilha urbana ou rural que matou gente. Abomino a morte e toda forma de violência direta. Quando a pessoa começa a relativizar, mas nós matamos elementos ligados ao capitalismo, quando eu entro no campo, quem é que merece viver? Quem é que merece morrer? Eu entro no campo do discurso totalitário. E o totalitarismo é de esquerda e de direita, ou seja, o valor do Estado, o valor do meu grupo, o valor do fanatismo acima do valor da vida humana. Está na base do stalinismo, está na base dos horrores de todas as ditaduras de esquerda, está na base das ditaduras de direita também. Antes da entrevista, nós conversávamos e mencionamos aqui rapidamente o filme Blade Runner, o que me fez recordar de uma frase dita pelo autor de ficção científica que escreveu o livro que originou o Blade Runner, que foi o Philip Dick. Ele falou certa vez que a realidade é aquilo que, quando eu paro de acreditar, não vai embora, não desaparece. Os fatos são verificáveis, os argumentos são criticáveis, tanto em suas premissas quanto no raciocínio lógico, mas hoje em dia
percebo e acredito que essa é uma preocupação sua também, que cada vez mais a opinião vem tomando o lugar do fato. Você considera que está vendo essa tendência das pessoas confundirem opinião e fato? Eu acho que sempre existiu, gente, sempre existiu a prevalência da opinião, em grego chamamos de doxa. Eu tenho falado muito que opinião é universal e ela é tradicional. O que acontece hoje, a única diferença é que a opinião, ou seja, uma emissão subjetiva, no qual eu baseio quase que impulsos afetivos, a minha biografia e questões imponderáveis, a opinião, que não precisa de demonstração, ela é minha doxa, é minha opinião, isso sempre existiu. Qual é a diferença? Hoje, todos os que possuem uma opinião, ou seja, todos, acabam tendo maneira de torná-la pública. Essa é a novidade. Então, se a opinião há 100 anos era fruto de um grande referencial de opiniões, um intelectual, um político, hoje ela é universal. Isso em si até é bom. Qual a diferença que as pessoas têm dificuldade em conceber? Além da opinião, existe o argumento. O argumento é quando eu digo que eu não gosto, por exemplo, da ideia de hoje de carne vermelha, eu estou me inclinando às carnes brancas, porque o custo hídrico da carne vermelha é muito grande. Por isso, basicamente, entre outros motivos. E aí o que acontece? As pessoas vão poder discutir comigo quantos litros de água consome um bife, quantos litros de água consome, por exemplo, um filé de peixe. Ou até vão dizer que o ideal seria nenhum nem outro. Aí nós estamos no campo de algo demonstrável, verificável, possível de ser medido e no qual eu posso ser desmentido, porque no meu gosto subjetivo, eu gosto de Johann Sebastian Bach, eu não posso ser desmentido. E Johann Sebastian Bach não pode ser demonstrado como algo fora de um grupo grande de pessoas que eu gosto. Não posso dizer que ele é universal, é eterno, é um gosto. E é um gosto a partir de uma formação. Então, seus gostos culinários, seus gostos sexuais, seus gostos artísticos são todos opiniões. E eu vou debater com quem tem opinião, um debate apaixonado. Seria como dizer, qual o melhor time de São Paulo? Eu só tenho opiniões. Qual é o melhor time do Rio de Janeiro? Eu só tenho opiniões. A não ser que eu estabeleça um critério. Qual o seu melhor time? De acordo com o maior número de vitórias em campeonatos estaduais e nacionais, eu estabeleci aleatoriamente um critério. Esse critério vai se tornar, então, uma opinião abalizada agora através de argumentos. E mesmo assim, quando você fala tem fatos verificáveis, história é problemático, porque os fatos são verificáveis, mas eu não tenho uma objetividade como se acreditava no século XIX, com Augusto Comte no positivismo e com o marxismo, que exista uma realidade objetiva, direta, porque eu não tenho acesso a tudo. Eu não tenho acesso a todos os documentos, eu não tenho acesso a todas as coisas. Então, um fato verificável, explodiram bombas atômicas dia 6 e 9 de agosto de 1945, sobre o Japão em guerra com os Estados Unidos. Isso é um fato de fato verificável com testemunhas. Agora, isso foi bom ou ruim? Acelerou o fim da guerra ao custo de eliminar 2 cidades, ingressamos no horror nuclear ao custo de salvar vidas, talvez inclusive de japoneses, já que os desembarques, por exemplo, em Okinawa tinham demonstrado um custo humano extraordinário para japoneses e para norte-americanos. Aí nós entramos num campo muito mais complicado. Então, hoje todo mundo tem opinião, isso é bom. Hoje todo mundo pode expressá-la, isso não é ruim. Mas ninguém mais escuta opinião alheia ou busca convertê-la em argumento. Isso é muito ruim. A nossa surdez seletiva e a nossa cegueira seletiva, ela pode ser vista num tema muito momentoso. Tudo que denunciam sobre falta de ética de um político que eu detesto é verdadeiro. E ainda acrescento, muito mais se saberia se ele não fosse hábil em esconder as provas. Tudo que se denuncia de falta de ética do meu político, ou do meu partido, do grupo que eu apoio, é perseguição da imprensa. É coisa de uma imprensa facciosa, tendenciosa. Logo, nós estamos no campo da paixão e nós estamos no campo da opinião e não no campo da análise objetiva e tranquila dos dados. Quando a opinião antecede, como você disse, citando tão bem no início, ela antecede, se transforma em crença, a crença tem seu poder, por exemplo, o placebo é eficaz em parte, a crença produz questões, produz lógicas internas. Quando eu estou no campo da crença, é muito difícil que eu possa discutir com alguém. O problema não é a crença é fundamental na espécie humana. O problema é ouvi-la e transformá-la
nesse caso, em um argumento. Às vezes, essa crença e essa opinião são fatais, como um bando de imbecis que acha que não se deve fazer vacina, porque isso provoca autismo. Isso é uma crença imbecil, fatal, que pode levar alguém a um problema grave de paralisia infantil, tudo porque um idiota leu um artigo picareta sobre isso e transformou isso em verdade. Aí, a verdade vai se impor. Essa criança vai ter paralisia infantil, vai ter sarampo, vai ter doenças que podiam ser facilmente evitáveis, porque um imbecil transformou sua crença em dogma ao custo de uma vida humana. Recentemente você fez uma crítica a algo que eu também abomino, que são esses, não necessariamente a isso especificamente, eu abomino esses desenhinhos em mensagens de WhatsApp. Eu estava até recentemente conversando com a minha mulher, falando que para mim era uma volta ao mundo para linguagens, pinturas rupestres, transmitir informação através de desenhos. Você, de maneira muito mais moderada do que eu, é verdade, recentemente criticou essa excessiva rapidez que você identificava em grande medida também na juventude, no fato de as pessoas preferirem um mundo de informações muito rápidas e considerando-se satisfeitas com esses rasgos rápidos de informação, mas não dedicando um tempo à leitura, por exemplo, de um bom livro. É possível convencer um jovem de que ser culto, ter cultura é legal, ou qualquer que seja a gíria que se use hoje em dia? Os temas são muito bons e muito complexos, Galeno. Em primeiro lugar, ler imagens é tão inteligente quanto ler textos. Se eu sou capaz de analisar uma pintura, se eu sou capaz de analisar um desenho ou uma charge, isso envolve tanta atividade cerebral quanto ler um conto de Machado de Assis. O problema é que nem as imagens nem o texto estão sendo analisados. Então, qual é o problema de uma escrita pré-alfabética? Eu posso escrever através de imagens como os egípcios fizeram, traduzindo ideias, traduzindo ações e assim por diante. Mas a escrita definida como um sistema simbólico que traduz todas as ideias de uma língua não estão ainda contidas no fato daquilo que aparece no celular. Aquele celular, ele não dá um código geral e universal. Ele apenas reforça sentimentos, explosões, coraçõezinhos, etc. Ele não é possível, ele não consegue produzir uma expressão complexa, gradada, com adjetivos. Ele apenas expressa impulsos. Pode crescer para isso, pode crescer a esse respeito. Mas não é melhor eu escrever TD bem, você, kkkk, sem usar nenhuma imagem, mas traduzindo apenas nessa forma quase semítica, sem vogais, uma expressão muito simples. Agora, o meio e a mensagem estão umbilicalmente ligados, como previa McLuhan. O que significa isso? O celular não é o lugar para eu mandar um sermão do Padre Vieira. O celular não é o lugar para eu mandar uma oração fúnebre de Bossuet. O celular não é sequer o lugar para um poema épico. O celular implica velocidade, um distanciamento rápido da capacidade analítica. O celular é o lugar para eu dizer, cheguei, e o outro, a porta está aberta, pronto. Então, o celular é, por sua natureza, um instrumento rápido para eu ter acesso a informações rápidas. O problema é se eu confundo esse espaço com a totalidade. Então, outra questão importante para acabar com o preconceito comum. Os jovens de hoje que usam smartphones o tempo todo, segundo a pesquisa de hoje, o Brasil está entre os mais estão à ponta da utilização, até 3 horas médias diárias de uso de celular, está hoje nos jornais. Os jovens que têm acesso a isso não são menos inteligentes do que há 50 anos. Apenas a inteligência mudou. Ela ganhou o caráter holístico, geral, o caráter imagético forte, a velocidade e perdeu capacidade analítica. Perdeu capacidade de aprofundamento. Então, isso é uma questão grave. Agora, não existe uma civilização erudita e capaz que existisse há 100 anos e hoje nós somos a barbárie, homens do Paleolítico. Há mais gente lendo e escrevendo hoje do que há 100 anos. Acontece que eu comparo um discurso de Rui Barbosa, Oração aos Moços, lá atrás, há quase 100 anos, eu comparo com a mensagem
de WhatsApp. Só que naquela época também havia o lunfardo, a gíria do Porto de Buenos Aires. Também havia a gíria dos portos no Brasil. E eu estou comparando coisas diferentes. Simplesmente mostra um certo reacionarismo cultural que tenta identificar rapidez com precariedade. Então, é possível que um haikai japonês curto contenha muito mais densidade que um poema parnasiano, um soneto com versos escandidos e métricos. Não é o tamanho que faz a diferença, mas nesse caso eu tenho que levar em conta que eu deveria treinar jovens para 140 toques e treinar jovens para ler Padre Vieira, porque são duas linguagens distintas em momentos distintos. Não deveria desconsiderar que a linguagem contemporânea exige velocidade, mas que um filme atual não é menos inteligente do que um filme há 30 anos, ainda que o tempo de captação da câmera hoje seja muito menor do que o tempo anterior, que a mudança de closes, que a mudança de cenas seja muito maior e que a linguagem teatral com a qual Laurence Olivier fez seu Hamlet em 1948-49, hoje faria todo mundo trocar de canal, porque a câmera fica horas num leve levantar do seu lábio para demonstrar um certo nojo dele diante de uma fala de Polônio. Essa sutileza hoje não encontra mais tanta gente. Então, só tem que ter cuidado para não associar celular à imbecilização das pessoas. É o celular que a provoca ou ele é provocado? O nosso mundo exige rapidez. O nosso mundo não é um mundo de slow food. Nosso é um mundo de fast food. Mas sempre existirá gente que quer refeições mais longas e assim por diante. Continuamos lendo e somos a geração que mais lê na história. Cada vez menos, com menos subordinadas, menos modo de subjuntivo, matamos a mesóclise, futuro do pretérito é algo meio decadente. Hoje, futuro do presente já foi sepultado, né? E nós temos hoje uma simplificação. Para encerrar essa parte, eu acho que está contida na frase de uma senhora que me disse no correio, quando eu pedi 4 coisas distintas e sendo complexas, eu resolvi ser didática e perguntei, a senhora entendeu? Porque eram 4 coisas muito diferentes. E ela disse, entendeu. Ela está anunciando um novo modo, um novo tempo verbal e uma nova unificação. É o pretérito universal. Ao invés de eu entendi, tu entendesse, ele entendeu, entendeu. E como a língua tende a ser mais apocopada, passou, ou seja, sintética, passou de vossa mercê para você, de você para VC, e provavelmente será só v no futuro, as pessoas vão achando que ela está decaindo. Se a língua está decaindo, por exemplo, eu vou ter que reconhecer que Fernando Pessoa escreve pior do que Camões, porque Camões escreve em uma e Fernando Pessoa escreve numa. Camões escreve vossa mercê e Fernando Pessoa escreve você. Não houve uma decadência, apenas uma junção ou uma forma simplificada, e isso eu tenho que levar em conta para não ser apenas um reacionário ou praticar preconceito linguístico. Um outro aspecto da forma como as novas tecnologias têm afetado o modo com o qual as pessoas encaram alguns aspectos das suas próprias vidas. Na minha infância, faz tempo isso, as pessoas faziam diários ainda. Eu cheguei a fazer brevemente, e a ideia do diário era muito importante guardar, não as 7 chaves, mas pelo menos a uma, muitas vezes, aqueles segredos que você escrevia para você mesmo. Talvez nunca mais você veria aquilo, mas era importante manter aquele sigilo. Hoje em dia, no equivalente aos diários que são as redes sociais, as revelações que as pessoas fazem são feitas para o consumo público. Eu me recordo até de um aluno que eu tive que veio falar comigo, professor, eu não queria ter uma conta no Facebook, mas não é possível uma pessoa da minha idade não ter um Facebook. As pessoas estão entendendo a ideia de privacidade de maneira diferente hoje em dia, cara? A privacidade foi uma invenção burguesa. Ela não existia na sociedade de corte, como analisa Norberto Elias no livro Sociedade de Corte, como reforça no Brasil, sob etiqueta no antigo regime, por exemplo, o professor Renato Janine Ribeiro. A privacidade, como a gente vê em livros como História da Vida Privada, organizado pelo Felipe Arries, não existe no antigo regime. O rei defeca em público, um príncipe nasce com testemunhas, tudo é feito mediante a teatralização. Haja vista como sinal dessa mudança a escassez de banheiros até o século XIX. Versailles foi construída com 2.000 quartos originalmente e nenhum banheiro,
porque tudo era feito de forma pública, através de paredes internas, com pinicos, comadres e assim por diante. O século XIX inventou a família burguesa, a ideia de amor familiar, de família nuclear, pai, mãe e filhos, e junto o processo de intimidade. A intimidade começa a se decompor no século XX e Zygmunt Bauman data no seu livro 44 Cartas do Mundo Líquido de outubro de 1997, se não me engano, quando ele está assistindo televisão na Inglaterra e uma mulher fala da impotência do marido dela. Tema que antes seria confessado a contragosto ao padre, né? Agora é feito em horário nobre na Inglaterra para todo mundo. Então, confessar é ser é expor-se, e muitos jovens descobriram tragicamente que esse aspecto público é também uma forma de bullying eterno e permanente. Uma vez na internet, nunca mais desaparece. O bullying em escolas, por exemplo, quando alguém descobria que alguém tinha uma característica específica alvo de um bullying, a pessoa trocava de escola e estava resolvido. Hoje, ela lhe acompanha na nuvem como se fosse aquela do carro da família Adams, em cima do carro, sempre indo com você. Morreu a intimidade, mas há um outro fenômeno muito importante na sociologia da comunicação. Como o espaço público não tem eu atuante, ele é a omissão do eu e eu posso utilizar avatares e eu não sei exatamente para quem eu estou falando, diminui a vergonha e a culpa. Então eu posso colocar, mas eu também sou vítima da necessidade de um marketing pessoal que faz com que todas as pessoas falem dos seus sucessos. O Natal foi insuportável, a festa foi desagradável, as pessoas estavam chatas como nunca, mas a única foto que foi para a rede social somos nós ao redor da mesa arrumados sorrindo. Esse é o momento em que eu reinvento a noção de confissão, aquilo que Santo Agostinho inventou lá no início do século V nas suas confissões, e que aqui ressuscita com Rousseau e as suas confissões, virou uma prática de fluxo de consciência no qual eu realmente preciso falar. Porque se eu não falar, não existe. Ser é ser percebido, diziam os filósofos empíricos escoceses. Ser é ser percebido. Nós vivemos hoje isso de uma outra forma, que é ser é publicar, fotografar. Se eu não publiquei ou fotografei, não existiu, não houve. Isso é uma questão contemporânea, isso é uma questão atual. Provavelmente, qualquer criança hoje de 2 anos tem mais fotos do que todo o século XIX do Ocidente europeu. Ou seja, uma única vida está gerando mais imagens. Porém, como você lembrou, imagens falazes, imagens efêmeras, porque ninguém tem um e-mail que tenha 10 anos de idade. E se tem, uma pessoa problemática. Agora, nós tínhamos cartas, eu tenho cartas que meu pai me escreveu quando eu morei fora há 30 anos. Eu tenho cartas que meu pai escreveu e que eu guardo até hoje datilografadas. Essas cartas eu guardarei para sempre. Mudou o meio, mudou o suporte, mudou a mensagem. Imagina o que era escrever em um pergaminho caríssimo, até para o padrão dos ricos medievais, e o que é hoje colocar na forma de fótons na nuvem. Uma outra questão que não é exatamente igual a essa, mas acho que toca nesse ponto também, é um conceito recente, bastante complexo, que é o conceito de pós-verdade. Não seria exatamente a mentira. É uma outra coisa. O que é esse conceito, a pós-verdade? A mentira é quando você dizia algo sabendo ofender a um estado real das coisas. Então ela é descrita há séculos, ela é descrita na Ilíada, ela é descrita na Odisseia. Judas diz no episódio da mulher que lava os pés de Jesus com bálsamo: poderíamos vender e dar aos pobres, acrescenta o evangelista, mas é porque ele desviava dinheiro da bolsa. Ele está mentindo, está usando um falso argumento que ele sabe ser falso e o evangelista também. Agora, a pós-verdade, ela tem a ver com a perda daquilo que Walter Benjamin chamaria de uma aura de respeitabilidade das coisas, pela multiplicação que Goebbels dizia na sua propaganda nazista, que é algo repetido tantas vezes, acabava se tornando uma verdade, pelo fato de que eu quero ocultar um fato político, ou produzir um fato político, social ou cultural, através da manipulação de dados, repetidos tantas vezes, que leve ou ao relativismo total, ou leve à negação daquele fato. Então eu pego uma foto antiga e publico como se fosse atual, retiro uma frase de conceito, utilizando dados deslocados, desfocados,
quando não francamente construídos, como na campanha eleitoral tivemos usados pela esquerda e pela direita, camisetas falsas, com estampas falsas colocadas em candidatos ou pessoas ligadas a eles. Então eu produzo algo que se descomprometeu porque passou a ser verdadeiro por estar na rede. Ou seja, hoje o critério, vamos usar uma palavra difícil só nessa tarde, o critério epistemológico é estar na rede. Se o critério de acesso à verdade, epistemologia, for hoje definido, ele foi publicado. Mas é falso. Olha aqui, eu tenho a evidência. Só que isso é manipulado. Isso é manipulado. Quando ocorre um fato que provocaria simpatia a um candidato, imediatamente surgem na rede elementos para desconstruir essa simpatia. Porque isso é pensado por escritórios profissionais, isso é pensado por especialistas, que têm redes que ficam espalhando coisas e fazendo que entrem nos seus grupos de WhatsApp ou outros, essas bolhas nas quais eu me protejo e passo a fazer esse eco de confirmação de uma bolha de segurança. Ou seja, eu me torno alguém refém da decisão de outra pessoa de publicar. Isso é um grave problema hoje. Porque sempre existiu a mentira, sempre houve a mentira. O que hoje nós estamos dissolvendo é o critério que separa a verdade da mentira. Isso é muito mais grave do que mentir. Isso é muito mais grave do que simplesmente faltar com uma verdade objetiva. Isso casa com o fenômeno que tem se convencionado chamar de fake news, né? Que são essas notícias falsas, ou pelo menos em parte, mas também dirigidas para um público específico, né? O trabalho que a Cambridge Analytica fez foi exatamente de classificar as pessoas em determinados nichos e aí você apresenta aquela ideia, o Brexit, ou determinado candidato, como se ele fosse o candidato para você, para mim, para ele, mas você apresenta esse candidato de maneiras distintas, né? Seria essa forma de você atingir as pessoas, não através de mentiras absolutas, mas através de notícias que são fabricadas para tocar aquelas pessoas específicas, não é mais o candidato que tentava me convencer de suas ideias, um social-democrata ou um liberal. Mas o candidato diz, eu sou o seu candidato, não importa o que eu pense. Isso pode mudar a maneira como nós encaramos o debate público da coisa pública. A política original, né? O debate de deliberação pública da coisa pública. A política como nós a conhecemos pode estar sendo alterada? Quando Pompeia foi soterrada pelo Vesúvio, em agosto do ano 79, nós temos hoje acesso a pichações de banheiro em plena campanha eleitoral municipal de Pompeia. Pompeia, Herculano e Estábia, as 3 cidades sufocadas, temos até hoje, feito e traduzido pelos especialistas, insinuações sobre o candidato, inclusive sobre o tamanho do pênis de um candidato. Ou seja, a mentira, a vontade de atacar com uma pecha pessoal, com uma insistência, ela é muito antiga. Nós temos no Brasil episódios como as cartas falsas de Arthur Bernardes. Nós temos episódios como, por exemplo, a notícia que deram a Deodoro da Fonseca que ele seria preso pelo primeiro-ministro, o Visconde de Ouro Preto, e isso acelerou a República. Nós temos notícias falsas como o Plano Cohen, em 1935, nós temos notícias falsas, de 35 a 37, 35 a intentona, e o Plano Cohen até 37, que justificou em 37 fechamentos do Congresso, a todo momento na história do Brasil, a todo momento. E nós sempre tivemos isso. A grande diferença hoje é que a mentira é elaborada para ser dirigida ao desejo narcísico das pessoas de se sentirem confortadas e de se sentirem animadas no seu nicho e de ter sido multiplicada e pensada para que você possa reforçar a sua zona de conforto. E como a sua zona de conforto é um lugar agradável e como o questionamento dela é um desafio, então surge um novo público para um meio muito mais eficaz, que capilarizou e democratizou informações para que as pessoas sejam atingidas psiquicamente, para que elas recebam a informação que é fato, que tal político fez isso ou tal político fez aquilo. Então eu temo pelos escritórios profissionais, pelos políticos sem escrúpulos, pelos profissionais de mídia alternativa que produzem pós-verdade, mas eu confesso que eu temo muito mais pela facilidade com que esse público esteja absorvendo essas questões. E isto, de fato,
é mais preocupante porque um profissional desonesto pode ser afastado. O público é muito mais complicado. Uma corrente que eu percebo, e que em textos que eu já li seus percebo que a incomoda, é uma corrente do público em geral que passa a criticar o politicamente correto. Na verdade, o politicamente correto seria uma forma de imposição. Você discorda disso? Por que você defende o politicamente correto, a que usemos as palavras com correção e respeitando o outro? Eu tenho que traduzir de duas formas essa ideia. A primeira é que o politicamente correto, que parece um pouco pejorativo, um pouco ruim, ele é também a convicção que nós temos que ter que palavras ferem, que jovens adolescentes se suicidam porque escutam que são feios, ou gordos, ou burros, ou gays. Eles se matam. Então não é inocente, não é a minha liberdade. A minha liberdade de expressão sempre tem um limite, que é a zona do crime e da ética. Eu posso dizer o que eu quero, mas eu não posso defender o racismo, porque não apenas é uma ofensa à razão, mas é um crime inafiançável e imprescritível. Eu posso defender ideias, mas não posso fazer apologia a drogas, porque isso é previsto como equivocado pela lei com todos os bons motivos. Então, eu tenho liberdade de opinião se o Brasil deve ser parlamentarista ou deve ser presidencialista, se a monarquia deve voltar. Nada disso ofende a lei. Eu posso dizer, por exemplo, que uma reforma agrária radical seja fundamental ou que ela é errada, nada disso ofende a lei. Eu posso interpretar, eu posso falar de tudo, mas eu não posso fazer apologia ao crime. Então, o primeiro dado, eu tenho que cuidar, palavra mata, palavra fere, palavra ofende. Eu acho que nós na vida choraremos mais vezes pelo que ouvimos do que por um soco na cara. A não ser que sejamos lutadores de lutas marciais, nós levaremos mais ofensas do que socos na cara. E elas ofendem mesmo, elas matam. Isto é diferente ou distinto de eu supor que eu deva falsamente, por uma moral neocorreta, eu devo fazer que tudo deva ser descrito da forma mais cuidadosa possível, apenas para valorizar o fato de que o meu leitor é também consumidor. Aí é o medo de falar algo que ofenda quem compra o jornal, quem assina a revista ou quem se inscreve no site. Isso se chama politicamente cínico ou politicamente hipócrita e não tem nada a ver com esse sentimento. Não. Uma regra bastante universal, bastante fácil. Eu chamo a pessoa pelo nome e pela classificação que ela considera adequada. Se eu lhe digo que você é galeno, mas eu gosto de chamar de Gal, porque são suas 3 primeiras letras, você diz, não, Gal não me agrada, você é o maior acionista do empenho galeno. Então você tem direito a dizer, me chama de galeno. Bom, pronto. É a sua vontade. Então, se alguém quer ser chamado de afrodescendente, se alguém quer ser chamado por um nome que não é o que eu usaria ou que eu não usava antes, a prioridade é do alvo da minha comunicação. Então, quando acontece muito no caso, por exemplo, de transexuais ou de outras categorias que dizem eu quero ser tratado no feminino, mas o artigo no masculino, ou eu quero ser tratado no masculino com o artigo, é uma escolha das pessoas. Para lembrar que a minha liberdade de expressão existe até o limite da liberdade alheia, a definição iluminista de liberdade, ela vai até onde ocorre a liberdade alheia, e que sim, eu devo ter muita liberdade para expressar questões subjetivas, mas eu não posso defender racismo e não posso dizer fulano é pedófilo, mas é o jeito dele. É assim que ele nasceu, o que a gente pode fazer? O exercício concreto da pedofilia é um crime hediondo, é uma barbaridade indescritível, ele não pode ser nem defendido, nem relativizado, porque ele violenta um ser humano, ainda é incapaz de perceber isso. Né? Toda violência é terrível, mas de uma criança é ainda mais brutal. Então eu tenho que ter cuidado que toda piada, ela contém um ataque, e esse ataque autoriza, do ponto de vista da linguagem, uma violência real. Por isso que se dizia na década de 30, os portões de Auschwitz foram abertos pelas piadas. É preciso haver piada antissemita para existir Auschwitz. É preciso alguém ter traduzido uma idiotice, como mulher gosta de apanhar, mulher é chantilly, bate que cresce, bata na sua esposa ao chegar, não precisa explicar, ela sabe por quê. Todas essas asneiras, elas vão um dia penetrar no cerebelo de um desequilibrado
E ele vai bater porque ele foi autorizado linguisticamente por uma cultura. Aí é muito perigoso. É muito perigoso isso. Agora, o humor é subversivo, o humor deve ser utilizado, o humor historicamente, de Aristófanes até hoje, é uma arma para você desestruturar questões. Mas vamos lembrar também que se diz com frequência que peças como As Nuvens, por exemplo, as Rãs de Aristófanes, autorizaram o processo da democracia ateniense contra Sócrates e ele acabou tendo que se suicidar por causa de peças humorísticas, entre outros motivos na demagogia grega. Logo, é muito complicado. Agora, uma pergunta concreta que vai muito além disso. Por que é que eu preciso ofender? O que responde no meu universo pessoal a ofensa? E por que é que eu só posso rir atacando? E usando uma frase que é do meu amigo, colega tão querido, professor Cortella, nós temos que aprender a rir juntos e não de uma pessoa da outra. Temos que aprender a rir com e não de. Isso é bom, isso é muito bom. Agora elimine o politicamente correto e as piadas sofrem barbaramente. Acho que você já está entrando num ponto que eu sei que te preocupa muito recentemente, não apenas devido ao acalorado, excessivamente acalorado debate político, mas em vários diferentes aspectos, que é o ódio. A forma com a qual o ódio tem se normalizado em alguns ambientes e considerado normal. Você até utiliza uma frase que eu achei muito interessante, Karnal, que é pensar é árduo, odiar é fácil. Por que o ódio, pelo menos aparentemente, claro que ele sempre existiu, mas porque ele, pelo menos a aparência dá é que ele entrou mais fortemente no debate especificamente político brasileiro? E até eu acho que nós tivemos períodos de polarização política sem internet muito violentos. 1935 no Brasil, a ANL e a AIB, 1961 com a renúncia de Jânio Quadros até o golpe de abril de 64, nós temos muito ódio, muita polarização. As eleições presidenciais de 1989, Lula e Collor, foram muito polarizadas. As redes sociais deram aos odiadores a capacidade de capilarização das mensagens. Mas o ódio é histórico. O ódio está em guerras civis trágicas, a espanhola 36-39, Guerra dos 30 anos, 1618-48, que matam um terço da população da Alemanha em pleno século XVII, com poucos recursos técnicos, com canhões ainda muito ineficazes, tamanho o grau dessa violência. O ódio é histórico, o ódio é muito forte. Agora, o ódio é sempre mais fácil. Porque o ódio impede que você pense. Quando eu te odeio, em primeiro lugar eu digo que eu sou bom e você é o ruim. E tudo que é de ruim no mundo vem de você, do seu partido, do seu político. Até seu político existir, esse país era pacífico, desenvolvido, honesto. Até seu político assumir, a gente andava pela rua com cestas de morango, distribuindo às crianças, e todo mundo cantando com Baiá My Lord. E aí ele chegou ao poder, acabou com tudo. Surgiu o problema, a violência, a família se desintegrou, os gays dominaram, tudo acabou. Mas antes nada havia de... É bom, porque constrói em uma pessoa ou um partido, de direita ou de esquerda, uma capacidade de transferir qualquer responsabilidade. Retira seu esfíncter da reta e introduz o do outro. E nessa característica, o ódio é uma zona muito confortável. E ele também tem um poder de união do grupo que é extraordinário. Hitler usou isso exaustivamente, a igreja usou isso na figura do cristão novo. Ter alguém para odiar. Os americanos, toda a sua identidade de vida foi contra, primeiro, peles vermelhas, depois contra os casacos vermelhos, contra os ingleses, depois de novo no 19, mais peles vermelhas com a expansão territorial, depois os alemães na Primeira Guerra e na Segunda, depois os comunistas. Não existem Estados Unidos da América. Existem os estados que odeiam alguém em comum, que pode ser o fundamentalista islâmico hoje, que pode ser alguma coisa. Então, como construir uma identidade que seja uma identidade verdadeira, não baseada na exclusão? Então, o ódio é a resposta mais fácil, mais tranquila, mais histórica para eu produzir união, identidade e capacidade de atingir um objetivo em comum. Por isso que o ódio sempre esconde outros interesses. Não é o partido que eu estou odiando, não é o político, é uma ideia que está atrás dele, mas é melhor traduzir em um discurso elevado,
e ético para combater aquilo. Tem um outro tipo de ódio que é um dos que mais me incomoda, que é um ódio voltado exatamente para as pessoas mais indefesas, mais vulneráveis, mais frágeis. E você fala seguidas vezes disso, o racismo, a misoginia, a homofobia, a xenofobia. Por que há esse desejo por parte de tantas pessoas a odiar exatamente aquela pessoa mais indefesa, os mais vulneráveis? O odiador, Galeno, é um covarde, por isso que o ódio é coletivo. Então, um playboy não mata um indígena. Reúnam-se 3 ou 4, eles tocam fogo em um indígena em um ponto de ônibus. Um torcedor não ataca. Agora, reúnam em uma torcida organizada. O partido, o grupo de WhatsApp, ele esconde o meu medo e reforça, pelo esse reforço do grupo, a minha ideia. Então, todo sistema agressivo ou totalitário é um sistema que precisa de mais gente. E aí eu me sinto amparado. Eu represento sempre coisas maiores. O verdadeiro Brasil, a família, a fé, o cristianismo, a bondade, as pessoas de bem, que são as que mais odeiam. Sempre as pessoas de bem. Então, quando eu me escondo atrás desses mecanismos, todos os meus medos desaparecem. E eu fico confirmado. Eu sou um alemão imbecil, semi-analfabeto, plantador de batata do interior. Mas eu vou a um comício em Nuremberg. E eu vejo milhares de soldados em fila e todos gritando a mesma coisa. E coisas fáceis, 2 frases, um verbo de ligação. Não pode ser nunca, não tem totalitarismo com oração subordinada. Tem que ser tudo coordenada, direto, assindético. E aí eu fico gritando, Sieg Heil, e eu vou me convencendo. E eu me dissolvo nessa comunhão primal, animal, completamente arcaica de fazer parte de um inconsciente maior. E aí isso me alegra muito. Então, acontece... Diz o Cioran, por exemplo, que todo exercício de reflexão produz um exílio e todo sentimento de identidade produz essa dissolução. Então, pensar provoca um certo exílio, uma certa solidão. É muito mais fácil eu ser coletivo. E o ódio é uma das coisas mais coletivas que possa existir. E você usa frequentemente uma expressão que, para a tentativa de, pelo menos, conter, e claro que o ideal é evitar a ocorrência desses vários diferentes tipos de ódio, você usa a expressão coerção e consenso. O que seriam essas 2 ideias casadas? Como é que se poderia minimizar ou até mesmo evitar a explosão do ódio? Uma sociedade ideal é uma sociedade baseada em um consenso produtivo, respeitador de diferenças. Eu, por formação, por educação, por índole e caráter, eu descubro que eu sou diferente dos outros, mas isso é bom, que a diferença adiciona e que a diferença é um aspecto bom. Isso é o consenso. Quando não há o consenso sobre pontos, eu tenho que produzir a coerção. Tanto o consenso quanto a coerção podem funcionar para o bem e para o mal. Mas eu estou pensando em relação ao nosso bem social. Por exemplo, respeito a grupos, respeito a grupos de gênero, respeito a grupos de identidade étnica. O consenso deve ensinar que racismo é um equívoco e que a violência contra a mulher é a coisa mais antiga da nossa espécie. É o preconceito mais antigo, é a misoginia, é o anterior a todos. A misoginia eu posso ensinar através do consenso, que é um erro. Educação, debate e mostrar às pessoas onde estão as bases da produção, da exclusão e da violência chamada misoginia. Mas eu preciso também de coerção em grupos grandes. Então, o que eu digo? Eu acredito que para a melhoria social eu preciso de boas escolas ensinando que a violência contra a mulher é uma barbárie inadmissível. Mas eu preciso de Lei Maria da Penha, Delegacia da Mulher e tornar os crimes contra a mulher cada vez mais classificados como hediondos, inaceitáveis. Eu preciso de campanhas contra o racismo, eu preciso do Dia da Consciência Negra, eu preciso de grupos de consciência, preciso de visibilidade dos negros. Tudo isso é muito bom, eu aposto firmemente nisso. Mas eu preciso deixar claro que, segundo a nossa Constituição de outubro de 88, racismo é inafiançável e imprescritível. Porque eu sou um ser humano, eu tenho uma tendência difícil, que Hobbes descreveu como uma tendência à destruição recíproca, que eu compartilho, então eu preciso de muita educação e também coerção. Então, eu acredito em campanha de trânsito e acredito em radares. Eu acredito em muita educação na escola sobre o que é ser um bom pedestre, um bom motorista, e acredito em muito policial
do lado de cada radar, multando e prendendo gente que desrespeita isso. Porque é difícil o consenso coletivo, quando nós falamos de sociedades que possam ter, como os Estados Unidos, mais de 300 milhões de habitantes, ou mais de 1,4 bilhão na China, ou mais de 1,2 bilhões na Índia, e assim por diante. Ou seja, eu preciso também da coerção. Uma boa parte da sua notoriedade é possível identificar como uma pessoa que resolveu colocar no debate público a questão da religião. Na verdade, havia religiões diferentes, há violência religiosa no Brasil, mas você, que tem uma história pessoal muito curiosa, vem de uma família católica, chegou a entrar, se não me engano, no noviciado da Companhia de Jesus, depois a crença aparentemente se esvaneceu em você, mas exatamente vindo de uma pessoa que não crê, a importância que você vê na crença e no debate da crença em si e entre crenças é um dos pontos que mais gera, acredito, interesse público no que você diz. Uma pessoa talvez neutra por ser ateia. Por que esse seu interesse de trazer para o debate público o debate sobre a crença, sendo você uma pessoa que pelo menos não mais crê? Em primeiro lugar, porque a minha crença ou descrença é irrelevante em relação à importância que as religiões e a fé têm para as pessoas. Então, o fato de eu ter deixado de acreditar não muda o universo. Eu sou relativamente resolvido do ponto de vista psicanalítico, de não achar que agora eu não acredito, então ninguém mais deve tratar de Deus, as igrejas devem ser destruídas, etc. Pelo contrário, a religião era importante muito antes de eu nascer, e quando o último ateu tiver dado seu último suspiro, é bem provável. Eu compartilho da profecia de Lacan, teremos padres e não psicanalistas no futuro. A religião continuará forte e importante. Não importa o que eu pense sobre um movimento, não importa que eu não goste do movimento operário, não importa que eu não goste do nazismo, não importa que eu não goste de Lula ou Bolsonaro, ambos continuam sendo referências políticas. Então, em primeiro lugar, retirar a minha centralidade egocêntrica dessa questão. Então, religião é fundamental. Eu entendo o estudo das religiões como um estudo para entender a espécie humana, uma espécie marcada por religiões organizadas e pela fé pessoal. Entendo o procedimento. Há pouco tempo, voltando de um voo do Nordeste, um casal muito simpático começou a falar comigo sobre religião, me reconheceu e falou das profecias de Isaías. E perguntou por que eu não acreditava, apesar de Isaías ter dito claramente, o chamado segundo Isaías, ter dito claramente sobre o nascimento de Jesus. E eu tentei explicar como historiador o que um profeta do século IX teria a dizer para um escritor do século I depois de Cristo sobre isso, inclusive com esse escritor, o evangelista, sabendo do profeta. Ou seja, tendo conhecimento do roteiro para poder produzir algo coerente com aquilo. E eu vi que o rosto dos dois foi se desfigurando, porque eu não estava atacando, eu estava explicando. Eu estava explicando as expressões de Isaías, as passagens complexas em relação ao que ocorreu e como isso foi adaptado para um uso político, religioso, inclusive. E eles foram se decepcionando, até que eu também comecei a falar da importância da fé pessoal, da crença de uma pessoa, de que o Messias nasceria de uma virgem, da crença sobre a vinda de Jesus, e que isto era uma convicção pessoal que era respeitável como qualquer outra. E eles foram se iluminando de novo. E olhando aquele casal tão simpático, eu pensei, eu não falei nem de Isaías, eu não falei de Jesus, eu não falei de mim, eu falei da zona de conforto deles. Quando eu toquei na zona de conforto e tudo foi confirmado, a felicidade os invadiu. Deus não estava ali. Não? Eu também não estava ali. Ali estava o mesmo Narciso que anima o ateu e o religioso. A minha convicção é verdadeira, a dos outros é falsa. Eu chamava antigamente esse espírito crítico, hoje chamo de sofista. Quem não acredita em um polo é sofista. Eu me sinto sempre como um polonês em Cracóvia em 1941. De um lado o exército nazista destruindo tudo, do outro chegando o exército soviético. E eles perguntam, você é pró-Hitler ou pró-Stalin? Eu disse, nenhum dos dois. Eu quero uma Polônia livre, democrática, de direita, eu não quero nem nazistas e eu não quero soviéticos. Ah, não, mas então você é isentão. Se você não gosta de Hitler, você é isentão em relação a Stalin. Quais são dos dois candidatos que você odeia? Nenhum. Anulei o voto. Nenhum me representa, mas nem vagamente nos meus valores ou éticos ou de respeito à diversidade. Logo, que triste é um mundo que só existe preto e branco. Que triste é um mundo que só existe azul e rosa.
Que triste é um mundo em que a realidade só é positiva ou negativa, porque, em primeiro lugar, essa realidade não engloba uma coisa chamada ser humano, que nunca é azul e rosa. Às vezes é sépia, às vezes é grená, às vezes é lilás. E se você nem sabe que cor é essa, sépia ou grená, como é que você vai pontificar sobre qual é a cor correta, que representa recentemente, não no passado, a sua identidade e assim por diante? Ou seja, é muito complicado falar do ser humano, ele não entra em molduras, mas a religião é uma das grandes expressões da gramática humana. E eu tenho uma fascinação enorme e tento ter um respeito total. Às vezes escapa alguma coisa que eu me arrependo profundamente depois, mas é o vício autoritário do cético, né? Tem um momento que ele acha que ele tem que convencer aquele que crê que ele está equivocado. Isso já me ocorreu, é um erro. Eu peço desculpas quando ocorre, mas eu já fiz isso em relação a várias pessoas. Já fiz isso com um sacerdote católico, já fiz isso com uma mãe de santo, já fiz isso com um hindu faz pouco tempo, e de repente me escapa uma coisa, ou um sorriso diante de uma explicação difícil, e aí vem a complicação. Você tocou uma palavra que eu gosto, mas numa referência diferente, né? O ceticismo, o cético, né? Você está falando cético no sentido daquele que não crê. Eu vou usar o ceticismo no sentido do movimento da Grécia helenística, o ceticismo naquele que duvida, aquele que suspende o juízo. Eu percebo que, e não estou falando mais do campo religioso, mas talvez também do campo religioso, há muita certeza hoje em dia. As pessoas têm certeza demais, a dúvida se esvaiu. Eu me lembro, na minha juventude, quando eu fui entrar no Grêmio, no ensino médio, assim que eu me apresentei lá, o sujeito que me recebeu lá perguntou para mim: mas você é leninista ou trotskista? A vontade que eu não me lembro que eu respondi, mas eu sou Vasco. Isso eu sei que eu sou. Marxista linha Groucho. Isso. Mas havia até uma frase assim: você para ser um homem inteiro, você tinha que ser um homem de convicções. Aparentemente as mulheres nunca tiveram convicções, era um homem de convicções. Mas se ter convicção demais não atrapalha, o Habermas, por exemplo, quando no Agir Comunicativo, fala que você tem que sustentar os seus argumentos. Mas a partir do momento que você entra num argumento, para você ser honesto consigo mesmo, se você tenta convencer alguém, você tem que permitir ser convencido. Não tem certeza demais, ultimamente, um pouquinho, e dúvidas de menos na sociedade brasileira e no mundo, hoje em dia? Vou tentar ser sintético. Alguns céticos podem ser inteligentes ou burros. A burrice é de uma democracia na espécie humana profunda. Ela ocorre a vascaínos e flamenguistas, corintianos e palmeirenses, e até o meu time, a Aimoré, herói do futebol gaúcho, também. A burrice não é apanagem de nenhum grupo, nem a inteligência. Então eu posso ser um cético estúpido, mas eu vou lhe dizer com toda certeza, nunca encontrei alguém convencido, convicto, dogmático, apologético, falando que acreditava, com vasto traço, um mínimo traço de inteligência. A pessoa que enfatiza seu argumento com as mãos, com o olhar vermelho, com ênfase, ela está tentando se convencer. É uma regra que qualquer criança sabe. Todo homem que berra sem parar que é macho, está tentando, com grande insistência, descobrir que isso possa ser verdade. E é tão incômodo para ele que possa não ser, que ele tem que convencer o mundo. Atrás de todo moralista tem um pecador prático, enrustido ou que sequer se dá conta de tudo isso. Eu acho que a dúvida anda de mãos dadas com a incerteza socrática. Eu quanto mais sei que nada sei, e ao não saber exatamente, porque agora, aos 55, quase 56 anos, eu intuo algumas coisas que aos 19, ao terminar minha primeira graduação, eu tinha certeza que eram assim. Tive uma vaidade ao dizer, no último ano de piano ao me formar, tocando um estudo revolucionário de Chopin, disse a minha professora, uma freira alemã: agora eu sei tocar perfeitamente esses estudos. E ela me disse: eu toco há 68 anos e ainda não sei. Então essa era a sabedoria de uma pessoa sábia. A minha era a imbecilidade de um jovem que, tocando, achou: é isso, a arte é longa, a vida é breve, e a certeza é gêmea chifópaga da ignorância. Agora, não quer dizer que toda pessoa cética seja um gênio agudo. Pelo contrário, o cético às vezes apenas é um debochado que, não querendo optar por nada, fica dizendo que tudo tem defeito. Tudo tem defeito
mas a verdade não é só uma convenção social. Caminhando já para o fim, Karnal, você é claramente, em artigos, na sua própria experiência pessoal, um professor apaixonado. Sim. Não apenas nas aulas, mas ao falar do próprio ato de ensinar. Como deve se dar, eu sei que a pergunta é muito ampla, o processo de ensinar para crianças e jovens? Você demonstra também a preocupação que na escola não precisa de vigilância, de censura. Como é que se deve dar o ato de ensinar para crianças e jovens? Muito complexo. Eu acho que hoje erro menos do que eu errava há 30 anos, dos 38 quase que eu dou aula. É muito complexo. Primeiro porque ele é aleatório, ele é randômico. O que funciona no sexto ano A não funciona no sexto ano C. O que funcionou o ano passado pode não funcionar nesse ano. Depois, porque ele é randômico em relação aos filhos da mesma família. Se você tem 2 filhos, eu digo muito isso em palestras, você intui que o segundo seja filho do adultério. Tamanha diferença que eles têm de personalidade, como Caim e Abel, Salomão e Absalão, Esaú e Jacó. Os filhos são muito diferentes, os momentos são muito diferentes, mas um professor que esteja onde fala, que não esteja repetindo uma fórmula, uma liturgia, uma fala pronta, que esteja apaixonado, que veja valor naquilo que acredita, fala e divulga. Eu vejo valor que o meu aluno leia Hamlet, porque ao ler Hamlet ele vai ter uma consciência da sua subjetividade que ele não tinha antes, e ele vai poder reconstruir essa sua subjetividade em um patamar mais sólido. Logo, eu acredito que Hamlet, Don Quixote, que essas obras como os Irmãos Karamazov e Dostoiévski melhoram as pessoas. Eu acredito que o estudo melhora as pessoas. E se eu levo essa convicção e essa convicção atinge as pessoas, o método vai variar, o momento vai ser mais ou menos feliz, mas o resultado é muito interessante. Então, primeiro eu diria paixão, conhecimento técnico, e responder antes de entrar em sala de aula por que é que aquilo me transformou. E se aquilo me transformou, como pode transformar aquela pessoa? E acreditar e ter esperança, porque professor tem que ter esperança. Há profissões que precisam de menos esperança. Eu sempre acho que os coveiros talvez sejam menos otimistas. Eu acho que um médico, lá sei eu, que dá a vida, um médico obstetra, que ajuda aí a testemunha da vida, ele é um esperançoso por natureza. Um proctologista, talvez, nem tanto. Ele passa o dia olhando uma espécie de equívoco da criação e fica lá resolvendo. Então, aquilo que sai de uma mulher grávida e aquilo que sai do objeto de um proctologista são muito distintos. E acho que um pode ser mais ou menos otimista, mas um professor, por definição, não pode ser pessimista, porque você está trabalhando com jovens e plantar uma semente apostando que ela não vai germinar é um erro profundo. Plantar uma semente é porque eu aposto que ela vai virar algo melhor. E ser pai ou ser professor é olhar no fundo de alguém de 13 anos e dizer, ali tem um ser humano, no fundo, bem no fundo. Existe um ser humano que vai crescer, que vai deixar de ser esse adolescente e um dia vai frutificar. Já é alguém, mas vai ser muito melhor, como eu melhorei muito. Dar aula é apostar no futuro e na esperança. Por isso que é uma profissão de esperança, é uma profissão de aposta no futuro, um pouco romântica e algo religiosa, que tem a ver com vocação, um chamado, né? Vocare em latim. Carol, uma última pergunta, talvez a mais difícil de todas. O Canal Brasil, ele quer saber de seus entrevistados, todas as pessoas relevantes, a indicação de um livro sobre o Brasil que você indicaria. Mas é maldade falar isso, um livro. É muito difícil porque muitos livros me marcaram, desde a literatura sobre o Brasil, é dizer como não pensar a ética brasileira sem pensar no sermão sobre o bom ladrão ou o sermão da 60ª do Padre Vieira. Como pensar o Brasil do século XVII e a ética pública, por exemplo, em Salvador, sem levar em conta Gregório de Matos, o Boca de Inferno, ou entender o Brasil sem levar em conta a minha formação de Joaquim Nabuco, ou em 33 Casa Grande, ou em 36 Raiz do Brasil, de Gilberto Freire e de Sérgio Buarque de Holanda, na década de 50, Os Donos do Poder. Tudo isso é muito. Mas se você tivesse que escolher um livro para conhecer geral o Brasil em um volume, eu diria que o livro da minha amiga Lila Schwartz, da Companhia das Letras, Brasil, a Biografia, é uma excelente introdução. Eu acho que é um texto geral de história bem feito e que serve muito para entender uma questão geral do Brasil. Mas o Brasil está no Rei da Vela, do Oswald de Andrade, o Brasil está nos Sete Gatinhos,
também no Nelson Rodrigues. O Brasil está nas boas crônicas e nos bons textos. O Brasil está na sua música, Ari Barroso, Pixinguinha. O Brasil está também na sua música. Mas se o objetivo é didático e perguntar a um professor e historiador, eu diria que a biografia, o Brasil, uma biografia, é um bom começo para quem vai se dedicar a entender essa coisa complexa, apaixonante e absolutamente envolvente chamada Brasil. Leandro Carnal, muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço.